Oi, bom dia, eu estou gravando essa entrevista para o pessoal da revista Sunshine. Meu nome é Rafael Calisto, eu sou autor do livro Amazing Grace, que é esse aqui, tá bom? Vou começar a responder as perguntas agora, estou com elas aqui, vou responder todas de uma vez só. Se precisar editar, fica à vontade, vou deixar uma gordurinha aí entre uma e outra, mas vou responder todas em um mesmo arquivo. Então vai lá, obrigado pela oportunidade, viu, pessoal? E agradeço pela entrevista, acabei de ver o post lá no Instagram, então vamos lá para a entrevista. Primeira pergunta, tá? Fale um pouco sobre você, de onde você é e qual a sua formação, qual gênero escreve. Vou ler todas elas, eu vou ler já com uma voz da resposta e vou responder direto. Vamos lá. Fale um pouco sobre você, de onde você é, qual a sua formação e qual gênero escreve. Tá, eu sou o Rafael Calisto, eu sou de São Paulo. A minha formação eu sou jornalista de formação, né? Essa foi a minha faculdade. Aí eu fui me especializar depois em roteiro para cinema, TV e fui me especializando em storytelling, né? E em social media, enfim, em formas diferentes de contar a história. Mas a minha formação original é de jornalista. O gênero que eu escrevo é ficção. Deve ser ficção para o resto da minha vida. Esse é meu livro de estreia, Amazing Grace, mas eu pretendo seguir com ficção. Além de escritor, você tem outra profissão. Como você diria que essa profissão contribuiu para o enriquecimento da sua carreira como escritor? Sim, eu tenho. Eu sou jornalista, como eu disse. Eu comecei a minha carreira assim, nos maiores jornais do Brasil, revistas, televisão, e aí eu fui migrando aos poucos para essa parte mais criativa. Comecei a fazer mídias sociais e aí nesse ínterim eu comecei também a me arriscar em outras formas de arte. Eu fazia, para vocês terem uma ideia, stand-up comedy, eu fiz muita coisa, sempre com maneiras diferentes de contar a história. E todas elas ajudaram muito nessa minha empreitada, porque eu não me atenho tanto à plataforma livro, à plataforma televisão, audiovisual ou sonora. Eu contaria histórias em qualquer meio ou quaisquer meios que venham a serem inventados ou que estão aqui hoje. Não me importa onde, importa a história e o storytelling. Então, todas as técnicas que eu utilizo em todas elas e que eu aprendi em todas elas, de forma teórica ou empírica, não importa, eu apliquei sim aqui nesse livro. Como você desenvolveu o amor pela literatura? Então, eu desde criança sempre gostei muito de ler e eu aprendi a ler sozinho, com livros, né? Eu tinha minhas histórias de criança, aquelas histórias bem de Três Porquinhos, Dona Baratinha, afins, né? Lobo Mal soprando a casinha do porquinho. Eu ficava com aqueles livrinhos na mão, até que eu aprendi a ler com eles, né? O meu amor pela leitura e por escrever começou aí desde cedo. Hoje eu penso em escrever não só como literatura, né, mas escrever para todo e qualquer ambiente possível. Então, se você escreve para audiovisual ou para digital, ou seja, para o que for, a escrita criativa, ela sempre fez e sempre fará parte da minha vida. Nessa empreitada aqui, aí sim eu quis me aventurar pelo nicho, pelo braço da literatura, que é mais um dos tipos de escrita criativa, né? Como eu disse, eu sou jornalista, trabalho também com publicidade, trabalhei em todos os meios, né? Digital, televisão, impresso, então eu estou sempre me arriscando em formas diferentes de contar histórias. Dessa vez eu quis resgatar esse aí que vem lá do começo, que é a literatura. De onde surgiu a ideia para o seu livro mais recente, sobre o que ele fala? Esse livro aqui, ele é um romance romântico, né? Ele tem esse viés, não vou dizer do amor ideal ou idealista, mas ele é bem, ele busca se aventurar por esse território do romance, né? Quando eu digo romance não como novel, né? Como romance mesmo, romântico, né? O amor, a relação entre dois seres humanos, enfim. Ele fala sobre isso, só que não é exatamente esse o tema do livro. Então ele tem alguns twists aí no plot que eu espero que vocês gostem quando lerem, mas a base para que essa história aqui seja contada, que não é exatamente sobre isso. Essa história aqui, ela fala muito sobre a busca pela felicidade, pela realização, sobre o dualismo que a gente enxerga em todas as situações, o bem e o mal, o feliz e o triste, o claro e o escuro, enfim, o branco e o preto, e nem tudo é tão binário assim, né? E essa história, ela transita por esses temas, sobre depressão, sobre, talvez um pouco sobre abuso de drogas de todos os tipos, inclusive remédios, fala sobre muitos temas delicados, mas a base para isso, né, a fundamentação para tudo isso é o romance romântico. Então até a capa aqui denota muito isso, né?
de onde surgiu a ideia para esse livro. Ele não é um livro de forma nenhuma autobiográfico, mas ele estava dentro de mim, ele precisava ser contado. Então eu juntei muitos retalhos de muitas coisas que eu já vi ou não vi, que eu vivi e não vivi. Eu fui pegando tudo que já eu consegui absorver durante a minha vida e transformei numa história. Ela se passa em um lugar, inclusive, em que eu estava morando quando eu escrevi o livro, né, que é fora do Brasil. Então quando vocês lerem ali, em momento nenhum falo o nome da cidade, mas fica muito claro onde é, inclusive na capa, para quem conhece. Então eu trouxe elementos, né, fui trazendo elementos, alguns factíveis, outros não, mas que me ajudaram a contar essa história. Existe algum ideal de escrita que você segue? A escrita desse livro especificamente, eu busquei aí um tipo de voz para esse personagem que refletisse um pouco quem ele é. Então a gente tenta usar aí, eu tento compor, né, toda a narrativa com um mix. Eu trago essa história do dualismo que eu disse lá atrás, do bem, do mal, do feliz e do triste, para a forma como ele se expressa. Então ele usa na mesma frase termos complexos e termos, não vou dizer rasos, mas de repente um palavrão, digamos assim. Então ele coloca, vamos dizer que o jeito que ele se expressa é um bagulho rebuscado, né? Então é sempre assim, ele tenta juntar uma palavra um pouco mais, não vou dizer que não tem idiosincrasias na fala dele, mas ele tenta buscar algo mais rebuscado para aliar algo mais, não vou dizer nem slang, ou, né, não é um negócio muito street, ele não é uma linguagem de mano com uma linguagem de filósofo misturado, mas ele tem um pouco disso, né, tentar transitar entre os dois mundos e uni-los, porque isso faz refletir o DNA do livro, que é essa busca pela felicidade, a tristeza ou a depressão, enfim, esse dualismo vem para a linguagem. Então eu busquei esse tipo de escrita para este livro porque casava com o tema. Não que necessariamente seja a minha voz como escritor, mas eu acho que tinha tudo a ver com isso aqui. Então foi esse tipo de escrita que eu busquei. Vocês vão encontrar isso de uma forma recorrente no livro, né? Em que ele fala algo um pouco mais erudito e na sequência já vem um tipo de frase que parece que não pertence à mesma pessoa, mas isso é tão recorrente que você vai ver que isso acontece bastante. Foi difícil chegar até uma editora publicar seu primeiro livro? Sim. O que eu fiz? Vou contar o meu processo aqui. Eu sou uma pessoa que já tem uma carreira aí de, digamos, 17, 18 anos no jornalismo, no marketing aqui em São Paulo, então assim, eu até que uma carreira sólida, mas eu não sou uma pessoa conhecida, né? Então o que acontece? Geralmente se eu fosse um youtuber que não sabe nem escrever direito, eu teria 5, 6 editoras loucas para publicar o meu livro e venderia 100 mil cópias, porque eu sou um youtuber. E tem meia dúzia de fotos ali, ou aliás, menos páginas, desculpa, foi meu interfone. Teria menos, vou voltar, tá? Se eu fosse, por exemplo, um youtuber famoso, que não sabe escrever, teria muito mais foto do que texto no meu livro e seria muito mais fácil de publicá-lo. Teria 5, 6 editoras querendo lançar o meu livro. Não foi o caso, apesar de eu ter uma carreira já de 17, 18 anos aí na publicidade, no jornalismo, enfim, não sou uma pessoa conhecida. Então eu tive que fazer o que? Eu vou contar o meu método. Eu criei uma planilha, bem Excel mesmo, de todas as editoras em que eu poderia entrar em contato, tinha umas 50 linhas. Aí eu fui filtrando ali se eles aceitavam ou não originais. Aí se aceitavam, se eu consegui mandar e qual foi o feedback, se respondeu, se não respondeu. E aí quais eram os, né, o negativo, o positivo e quais eram as propostas. Até que eu cheguei na Chiado Books, que é do Atlântico, Grupo Editorial Atlântico, que foi a melhor proposta que eu encontrei. Eu fiz uma matriz ali, um negócio bem estudado, o que essa editora oferece, o que ela pede em troca, o que ela quer fazer. E o deal que eu fiz com eles foi muito satisfatório para mim, como um primeiro livro. Então fechei com eles, achei bacana a proposta e fechei com eles. Mas não foi fácil, eu tive que fazer uma bela triagem aí. Existe alguma cobrança por parte dos seus leitores? Não, porque ainda não tenho leitores, né? Eu estou começando a minha carreira, eu ainda não formei uma fanbase ou base de leitores, então não tinha uma cobrança ali. A cobrança era mais minha, que eu gostaria de me expressar enquanto artista, enquanto escritor e fazer o melhor livro possível
Tanto que eu dei pitacos até na capa, né? Rascunhei a capa, pedi, enchi bastante o saco nesse sentido, porque a cobrança vinha toda de mim, não vinha de mais ninguém. E mesmo que tivesse uma cobrança, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a arte ela serve mais para você se expressar do que pensar só nesse viés comercial. Preciso escrever o que eles querem ler. É claro que as coisas andam juntas, né? Você tem que pensar no mundo como a gente vive hoje, moderno, no retorno financeiro. Mas eu não acho que é para isso que serve a arte, então também não sucederia uma pressão nesse sentido. Como foi o processo de criação e escrita do seu livro mais recente? Que esse é meu único, né? Eu sou uma pessoa que planeja muito, então eu faço todo o planejamento antes de começar a escrever. Então foi um grande processo, primeiro na minha cabeça, depois escrito. Eu uso muitos notes pequenininhos, eu tenho um quadro aqui também que eu prego eles, eu troco de ordem. Eu sou uma pessoa que planeja muito antes de colocar a mão na massa efetivamente. Então fiz todo o meu planejamento e eu sentei para escrever esse livro em um mês, no mês de abril de 2019. Do dia 1 ou 2 de abril até o dia 31. Foi um capítulo por dia, são 30 capítulos aqui, como vocês verão. Então foi um capítulo por dia no primeiro draft, assim, né? Que você vai e regurgita ali as palavras no papel de forma mais anárquica, mas sempre respeitando esse planejamento. E depois eu fiz uma lapidação nele e mandei para impressão. Né? Tem uma V2 e tem um segundo tratamento. Poderia ter mais um, então se tiver uma segunda edição dele, eu pretendo até ver se a gente consegue deixar um pouquinho mais ajustado, mas assim, coisa de 0,1%. Né? Então eu sou muito mais do planejamento, esse foi o meu processo. Para os próximos livros vai continuar sendo o mesmo, vou dar até uma palhinha aqui de como eu trabalho. Ó. Eu prego as coisas na parede, troco de ordem, eu sou uma pessoa muito do planejamento e foi assim que eu trabalhei para esse livro.